Haha, gente, a gente não é respeitada nem pelos colegas de trabalho, né? Porém, eu acho que eu sou um pouquinho, sim. Apesar que o meu superego é bem rígido, ele deixa eu ir muito pouco fora da sanidade. Agora, falando um pouco sério, por que que eu ainda faço a análise, né, gente? No meu caso, eu iniciei devido a ter tido o diagnóstico de misto de depressão e ansiedade há alguns anos atrás. E até iniciei a terapia com a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que quem faz esse tipo de abordagem é o psicólogo. E também eu fiz algumas pouquíssimas sessões, as duas, que acho que é psicologia positiva. E aí eu fui pesquisando e descobri a psicanálise, descobri a análise, descobri que tem uma certa diferença. E então eu fui estudar, mas já entrei em análise também, né? Então foi por essa questão emocional, essa bagunça que eu não estava entendendo nada, né? Que depois na análise eu fui descobrindo e redescobrindo e, como outro colega fala, se desconhecendo e fui mudando muita coisa. Eu vou até mostrar para vocês o que eu quero mostrar para vocês. É alguns pontos que eu escrevi. Como que a análise tem me ajudado, né? A gente fala terapia para ficar mais prático, mas o nome correto que o psicanalista trabalha é a análise. E para mim, eu pessoalmente, Larissa, por exemplo, eu falei sobre a questão de ser muito bom ter alguém ali te escutando com empatia, né? Com interesse total nos fatos, gente, ele presta atenção muito em todos os detalhes, né? Outra questão, ao mesmo tempo que o analista me escuta, eu me escuto. Isso também é uma parte, assim, muito importante e eu vou compreendendo, acolhendo o que se passa, o meu sentir, as minhas emoções. Outro ponto, o terceiro que eu coloquei aqui, né, como que a análise tem me ajudado, é que ter esse espaço, esse tempo, né, a gente fala todo esse setting terapêutico disponível para eu poder expor as minhas fraquezas, o que eu acho que sejam as minhas virtudes, dores, medos, coragens, e eu ter ali a condição de olhar para tudo isso, né? E ver que nem tudo, na verdade, é meu, por exemplo. Muitas coisas não era eu em essência agindo, vamos colocar assim. Era, na verdade, uma armadura que eu usei para me proteger do medo de outras coisas e até mesmo se proteger da coragem de fazer algo que eu quero. E aí eu consigo afunilar, vamos dizer, para entender realmente o que eu desejo, o que eu quero, né? Na psicanálise a gente fala também para aprender a lidar com as faltas. Um outro ponto, que seria o quarto aqui, que eu anotei, como que a análise me ajuda na minha vida pessoal, eu coloquei assim, fazer a análise, né, é ter um compromisso comigo, de me entender, me conhecer, me amar, me aprender, né, aprender sobre mim, me gostar, compreender e, como consequência, a partir do momento que eu consigo fazer tudo isso comigo, eu consigo também, até certa medida, fazer com o outro, passar todo esse acolhimento com o outro também, mas de uma forma equilibrada, como eu falei, primeiro eu faço comigo e eu vejo que eu consigo transbordar isso para o outro. Quinto ponto que eu coloquei aqui, como que essa análise me ajuda, é que a cada sessão de análise eu consigo compreender um pouquinho mais, né, que o outro não é o outro que está me machucando por vezes, e sim eu estou com sofrimentos adormecidos dentro de mim, dentro do meu coração. Porque, gente, vocês vão se compreendendo de uma maneira, de um tanto, que vocês começam a compreender o que está acontecendo ali nas dinâmicas das relações, sabe? É muito interessante. E o sexto ponto que eu coloquei aqui, como que a análise me ajuda, eu escrevi assim. E o mais gostoso é saber e conseguir curar essas dores caladas, né, fora de mim, mas que agora eu compreendo que dentro de mim elas gritavam e por isso quase tudo que ocorria nas situações da vida, nas relações, quase tudo que ocorria doía muito em mim, sem que ninguém soubesse, mas eu sentia. Então, gente, a análise pessoal, né, esse nome que a gente dá para quando o psicanalista está ali como analisando, né, ela me ajuda
dessas duas formas que são bem pontuais. A primeira é com as minhas próprias questões pessoais mesmo, eu lidar com aquilo, eu encarar o meu inconsciente. E a outra me ajuda de alguma forma a fazer uma certa separação ali enquanto eu estou naquela posição de analista para atender o outro. Eu consigo fazer uma certa, né? Não vou falar que é 100%, porque existe a contra-transferência, mas eu consigo fazer uma certa, até um certo nível, uma separação entre o que é minha questão e o que são as questões do outro. Porque eu já tenho onde levar minhas questões, então não vou levar ali na sessão da pessoa que eu estou atendendo.